Olá, meu nome é Andresa Carvalho, sou mestranda no programa e tenho como, no trabalho, tem como tema os bivalves no cultivo multitrófico integrado. Então, fazendo uma síntese da apresentação, eu irei falar um pouco de quais são os bivalves que são cultivados na agricultura, os mais importantes. Irei falar um pouco sobre o início, de como foi feito essa integração do bivalve na agricultura multitrófica, partindo sobre só como um tratamento de efluentes, como depois a integração nos cultivos, tanto em camarão como peixe, em outros sistemas, em um sistema com mais organismos, e finalizando um pouco com o sistema novo, que é o sistema biofloco. Então, qual a função desse organismo no cultivo multitrófico no sistema biofloco. Além de falar um pouco sobre a qualidade de cultivo desse organismo, tanto de microbiologia quanto em relação a parasitas, e sobre um pouco seu valor nutricional, né? Então, falando um pouco da agricultura, sua contribuição tem aumentado entre 2016 e 2018, chegando a 46% da produção mundial. No entanto, essa produção foi dominada em sua maioria por peixes, seguindo da produção de moluscos, crustáceos e invertebrados. No entanto, essa produção ela vem decaindo devido à desaceleração da produção da China, responsável pelas maiores contribuições na produção aquícola, e um pouco da produção de crustáceos pertence majoritariamente aos camarões marinhos, né, provenientes da agricultura. No entanto, vem enfrentando problemas com doenças, que isso acaba afetando as variações de preço no mercado, né? Então, no Brasil, desde a década de 90, foi implantado o Liturniazona May, sendo um dos mais cultivados, por consequência da sua melhor adaptação na área, o conhecimento estabelecido sobre seu ciclo reprodutivo e a facilidade nas práticas de manejo. Então, só que falando um pouco do monocultivo, ocorre sempre essa renovação de água do sistema devido devido ao aumento de compostos nitrogenados como amônia e nitrito, que são altamente tóxicos aos organismos, a muitos organismos, além de valores de turbidez, sólidos, um alto valor de microalgas, de clorofila na água. Então, esse acompanhamento dos parâmetros é essencial, e quando eles não estão adequados ao crescimento do organismo, ocorre essa troca de água. Então, só que o descarte inadequado desses rejeitos, contendo altas concentrações de matéria orgânica, fósforo e nitrogênio, podem ocasionar diversos problemas ambientais, sendo um desses problemas o processo de eutrofização e a alteração da macrofauna bentônica, próxima a essas áreas de despejo de efluente. Então, ocasionando um problema ambiental, né? E até econômico em quem vai utilizar esse corpo d'água que foi afetado, né? Então, assim surgiu, como alternativa ao monocultivo, surgiu a agricultura multitrófica integrada, né? Possibilitando meios mais sustentáveis e também econômicos. Então, ela consiste no cultivo de organismos de diferentes níveis tróficos, promovendo a reciclagem de nutrientes residuais e apresentando um incremento econômico na produção e sendo socialmente mais aceitável. Então, os resíduos gerados pela espécie-alvo, por exemplo, o camarão, o espécie-alvo também pode ser o peixe. Então, a ração que você está ofertando para ele, o rejeito dessa ração,
das fezes e da produção de compostos gerados no sistema pode servir como um subproduto para outros organismos do sistema, tanto como, por exemplo, as ostras, que removem mais essa matéria em suspensão, como as macroalgas que absorvem os nutrientes dissolvidos. Então você tem um reaproveitamento desse sistema. Existem dois tipos de sistema, tratando aqui, né, os mais importantes, em relação ao local onde pode ser realizado, sendo de águas abertas, que é o sistema multitrófico, em áreas costeiras, onde ocorre a influência de correntes, da circulação da água, de como os nutrientes eles são mais, eles podem ser mais espalhados devido à ação de corrente. Ações de corrente por ser um ambiente aberto, né? E em sistemas em terra. Esse último é mais fácil influenciar a absorção de nutrientes do que em águas abertas, já que você restringe a compartimentos, né? Pois a água que passa nos tanques pode ser novamente reutilizada, dando mais uma oportunidade de captar determinado resíduo pelas espécies em produção. Como na figura mostra, a água proveniente do tanque de peixes e camarões pode recircular para o tratamento de macroalgas e microalgas, que vão ter como objetivo a absorção de nutrientes, como fósforo e nitrato, passando também pelos detritivos, que vai pegar essa matéria que começa a se depositar, como os bivalves, arteno, que são organismos que vão utilizar essa matéria em suspensão, né? Então, a água ela pode ser recirculada em todos esses tanques e maximizar ainda mais esses Então, o objetivo é fazer com que a agricultura ela tenha mais sustentabilidade, como serviços ecossistêmicos e tecnologias, às vezes, para melhorar a saúde do ecossistema. Então, como eu disse, é uma alternativa ao monocultivo, né? E uma estabilidade econômica também, você melhora a produção, você tem maiores produtividades devido à inserção de diversos organismos no sistema, com menores custos e essa diversificação dos produtos, a redução de riscos e a criação de empregos nas comunidades costeiras e rurais. E tendo maior aceitabilidade social, né? Melhores práticas de gestão, incentivos ao crédito comercial de nutrientes e valorização de produtos diferenciados e seguros. Então, o conceito da agricultura multitrófica, ela é bem flexível e pode ser muitas vezes confundido com policultivo. Então, o multitrófico ele refere-se à incorporação de espécies de diferentes níveis tróficos ou nutricionais no sistema. Não é suficiente só considerar várias espécies de peixes, várias espécies, como no policultivo, né? Então, eles têm que estar em múltiplos níveis tróficos, baseados em suas funções complementares no ecossistema. Então, podem ser o camarão, peixe, a ostra e a macroalga, dando esse exemplo. E a seleção de espécies, as combinações e as proporções serão altamente variáveis, dependendo das condições locais e da biodiversidade. Então, vai depender bastante de como você vai gerir esse sistema multitrófico, dependendo do que mais é produzido no seu sistema. Talvez uma maior carga de nitrogênio e fósforo deveria ser uma maior densidade de macroalgas, de organismos que absorvessem esses nutrientes. Então, a monocultura é o cultivo de molusco. No entanto, esse filo ele é bem amplo, tendo como característica animais de corpo mole, não segmentado e bilateral,
sendo suas principais estruturas o pé muscular, o manto, a cavidade do manto, a rádula e a concha. Algumas classes foram perdendo dessas estruturas principais ou tornando mínimas. No entanto, como a classe, né, que ocorreu mais contigo foi a bisálvia, então a aquicultura tem como destaque os moluscos bivalves, né, como as ostras, os mexilhões e as vieiras para a produção. Então, do ponto de vista econômico e produtivo, os custos de produção são bem baixos são muitas vezes mais baixos devido ao verificado pela produção de peixes e camarões comparado a esses dois sistemas. Os moluscos bivalves ocupam uma baixa posição na cadeia trófica e um hábito de vida séssil, ou seja, eles se alimentam de micro-organismos presentes na água pelo processo de filtração e passam a maior parte da vida fixados, dedicando grande parte da sua energia para o crescimento. Então, eles não perdem muita energia com natação ou produção de compostos. E os custos relativamente baixos de investimentos permitem o acesso de pequenos e microprodutores também, que ingressam na atividade. Então, é uma prática mais de baixo manejo, então mais fácil de ser realizada por pequenos produtores, sendo que um dos maiores motivos facilitadores dessa expansão é a não necessidade de adquirir terra para o cultivo. Então, e além da ausência de necessidade de comprar ração para a alimentação dos moluscos, diminui os custos de produção devido à função biológica deles. Além de que organismos produzidos no sistema multitrófico são provenientes de um sistema sustentável, então possuem espaço diferenciado no mercado e uma valorização do produto que pode ser até de 10% do seu valor. Então, a produção de mexilhões no Canadá representam 68% da produção total e 46% do seu valor em 2012 foi baseado em 28 milhões e 124 toneladas, sendo arrecadado 44,5 milhões. Então, com as ostras, o Canadá produziu também 11.191 toneladas, avaliadas em 23,5 milhões. Então, as ostras representam 26% do seu valor total da produção. Então, levando essa parte de que esses são organismos bastante importantes e cultivados, então por que não empregar eles em sistemas onde eles podem servir também como que melhorem a qualidade de água, né? Então, os mexilhões, eles levam 8 a 10 meses para atingir o tamanho comercial a partir de sementes de 2 centímetros. As ostras também são trabalhadas com sementes coletadas no ambiente, né? E as vieiras, a obtenção de sementes é exclusivamente em um laboratório. As vieiras possuem maior tempo para atingir o tamanho comercial, assim como desempenham maiores gastos entre esses três grupos, né? Então, possui um valor agregado muito maior. Então, falando um pouco do cultivo desses organismos, o cultivo suspenso é o cultivo mais empregado no mundo, inclusive no Brasil, e podem ser de dois tipos. O flutuante, que ele é realizado por balsa ou espinhel, que também é chamado de longline. Então, a balsa ela deve ser colocada em lugares abrigados e sem ondulação.
No entanto, o espinhel ele permite o cultivo em zonas mais abertas e profundas, excedendo 3 metros de profundidade na maré mais baixa do ano, e o cultivo em mesa, né, que são construídos em madeira, bambus ou qualquer outro material em características de haste. Então, onde você pode colocar travesseiros, que eu vou falar em seguida, e esses organismos ficam um ao lado do outro, como se fosse realmente uma mesa. Então, os apetrechos que são utilizados nesse cultivo são usados para engorda podem ser de vários tipos. No entanto, os mais utilizados são as lanternas e os travesseiros. As lanternas são mais utilizadas no cultivo em espinhel ou balsa, são essas da esquerda, e os travesseiros são mais utilizados em sistema fixo, como de mesa, né? Então, mas qual a finalidade do uso desses bivalves na agricultura multitrófica, né? Então, a integração desses organismos, potencialmente filtradores, podem aumentar a eficiência na redução do impacto causado por esses efluentes. Além de melhorar a qualidade de água, pode ainda resultar em um incremento econômico, já que são organismos cultivados e de interesse econômico, né? Mas como eles exercem essa função? Então, devido ao seu hábito alimentar filtrador, alimentando-se de partículas em suspensão na água. Através do fluxo de água, o alimento passa através das cavidades do manto, indo pelas brânquias, que funcionam como um filtro e concentram partículas orgânicas, assim como algas microscópicas e organismos planctônicos servindo de alimento para o animal. Uns trabalhos dizem que esses organismos são seletivos, então eles filtram as partículas e selecionam aquilo que mais agradar, mas também vai depender do que está disponível no ambiente e na quantidade que está disponível. Então, o primeiro trabalho vai ser um pouco mais sobre, não seria sobre o multitrófico, mas sim de mostrar um pouco mais do tratamento de efluentes utilizando a ostra Cassostraea rhizophyra como um filtro biológico, né? Então, o efluente, ele foi proveniente de viveiros de Lithopinosbana May com 30 dias de cultivo, uma densidade de 10 indivíduos por metro quadrado, onde utilizou 4 tratamentos. O controle, que não havia ostras, 60 ostras, 120 e 180. Então, o que ele teve como objetivo foi ver qual a interferência da densidade de ostras num tratamento de efluentes servindo como filtro biológico. Então, semanalmente, foram realizadas amostras de qualidade de água, como amônia, ortofosfato, clorofila A e sólidos suspensos totais. Então, clorofila, essa tabela representa a porcentagem semanal de remoção. Então, nos tratamentos em todas as semanas e nos tratamentos onde havia as ostras, tanto 160, 120, 180, houve uma maior remoção de clorofila A e sólidos suspensos totais em comparação ao controle. Então, as ostras elas removem grandes quantidades de fitoplâncton, bactérias e sólidos suspensos na coluna d'água, selecionando as partículas por tamanho, peso e composição química, consumindo preferencialmente matéria orgânica em detrimento da orgânica, o que pode explicar a grande eficiência na remoção de clorofila A nesse estudo. Então, comprovando um pouco que elas servem como filtro biológico, né? No entanto, a amônia, apesar de ter uma porcentagem de remoção, essas setas indicam que a amônia foi aumentando ao decorrer das semanas, né? Então, a maioria dos organismos aquáticos libera amônia como excreta nitrogenada. Então, as ostras elas excretam amônia através de fezes e pseudofezes.
As fezes foi o que foi é, absorvido pelo organismo e jogado no ambiente. Já as pseudofezes foi aquela que não foi absorvida. Foi que na hora da seleção ela viu que não. É, ela teve esse ato de selecionar e jogou as pseudofezes para o ambiente também como forma de não ter que processar aquilo, já que não serviria para ela. Então, falando um pouco dessa produção de amônia, eu peguei esse trabalho também, que fala sobre como a temperatura pode influenciar na produção, na excreção de amônia pela Crassostrea gigas. Então, ele viu que em 96 horas, tem trabalhos também que mostram que em 96 horas ocorreu na concentração de 82 micromols por litro, já houve são limites que levaram. Então, foi uma concentração letal para Cassostrea virgínica, mostrando que pequenas concentrações de amônia já causam grandes prejuízos e mortalidade para essa espécie. Então, como metodologia, ele usou 9 tanques com os indivíduos por 5 dias, realizando 2 amostras de águas por dia. Então, nessa tabela 1, mostra que a temperatura utilizada foi de 13, 16 e 22 graus Celsius. Então, com o aumento da temperatura, teve maior nível de excreção de amônia, como dá para ver, de 0 a 24 no primeiro tratamento com 13, a 0,84 no tratamento com 22 graus, assim como a figura 2 ali do lado mostra essa concentração de amônia subindo em relação à temperatura. Essa tabela mostra também algumas concentrações já encontradas em outros trabalhos, uma tabela de divisão com os dados desse estudo. Então, ele fala que acaba variando bastante de acordo com os experimentos, essa excreção de amônia, também podendo, dependendo também da fase do ciclo de vida desse animal, da fase reprodutiva dele. Esse segundo trabalho, ele é bem mais amplo, pegando várias etapas de tratamento assim, do efluente, como forma de minimizar esses impactos. Então, na introdução ele fala do uso de tanques de sedimentação para redução de sólidos suspensos, remoção biológica da matéria orgânica e inorgânica presente em efluentes através do uso de moluscos filtrantes e da remoção de nutrientes por microalgas ou macroalgas e tratamentos combinados, né, com moluscos, macroalgas e sedimentação foi o objetivo desse trabalho. Então, como o inóculo utilizado foi proveniente de um tanque de reprodutores de Litopneusona mei, na necessidade de 37 indivíduos por metro quadrado. Então, primeiro, esses 3 tanques foi utilizado efluente bruto, foram os primeiros tanques, onde foi realizada a sedimentação. Foram tanques de 100 litros de volume útil. Após essa água sobrenadante, ele era encaminhado para os tanques de filtração, onde estavam 15 ostras, a Cassostrea rhizóphila, por tanque, né? E como controle foram utilizados esses tanques verde escuro, foram utilizados somente as conchas, sem a presença do organismo vivo, né? Então, e após a etapa de filtração, foi passado para a etapa de absorção.
onde estavam 250 gramas da alga ovo-fasciata em cada tanque, né? E também como tanque controle estava somente, não foi utilizada a alga. Então ele trabalhou a eficiência de remoção, onde e a eficiência de remoção final, né? Onde ele avaliava a concentração do efluente bruto e a última etapa, que seria das macroalgas. Como resultado, ele apresentou que a turbidez ela diminuiu muito mais, ela teve uma eficiência de remoção no tratamento de sedimentação, assim como os sólidos suspensos totais, teve essa maior remoção nesse tratamento de sedimentação. Os sólidos e os sólidos voláteis, que ele explica que a parte orgânica ela é assimilada muito mais rápido que a inorgânica, por isso as baixas concentrações de remoção. Então, nessa análise, no caso, é utilizado a mufla, onde a parte orgânica ela é queimada na mufla e só fica somente a parte inorgânica. Então, contabilizando esses valores devido à baixa, possuindo uma baixa remoção, porque a parte orgânica foi muito mais assimilada do que a parte inorgânica. E a clorofila A teve maior remoção no tanque de filtração, no caso proveniente das ostras, que utilizaram essa clorofila, esses micro-organismos como alimentos. A DBO, que possuiu uma maior eficiência de remoção no tanque de sedimentação, no entanto, a menor taxa de remoção explicada ali no tanque de filtração foi devido à produção de fezes e pseudofezes pelas ostras. A amônia, que teve maior absorção de nutrientes pela maior remoção pelas macroalgas. Estudos falam que as macroalgas elas possuem maior facilidade na remoção desse composto. O nitrito ele obteve a maior remoção no tanque de sedimentação. O nitrato também foi maior absorvido pelas macroalgas, assim como o fosfato, já que elas utilizam fosfato para o crescimento e na síntese de proteínas e no ciclo de Krebs. Então, essa figura mostra a eficiência de remoção de cada tratamento, né? Mostrando que na junção de todos, né, eficiência de remoção final, houve uma melhora na qualidade de água quando você integra vários sistemas, como sedimentação, filtração e absorção pelas macroalgas. Nesse trabalho vai falar um pouco sobre a viabilidade dos cultivos multitróficos em relação ao crescimento do organismo e a qualidade microbiológica, que vai afetar na parte econômica, né, como a aceitabilidade desse organismo no mercado. Então, a semelhança do que acontece nos moluscos em geral, as ostras são filtradores e regulam a quantidade de alimento ingerido, adaptando seu ritmo de filtração em função da concentração de alimento disponível. Então, essa espécie de nível trófico inferior torna-se importante candidata para os cultivos multitróficos devido a essa filtração. No entanto, outros fatores determinantes para o crescimento dessa espécie é a quantidade e a qualidade do alimento disponível. Entanto, para venda para venda dessa produção, ela tem que estar de acordo com o Estatuto Sanitário das Ostras, onde menor de 230 Escherichia coli pode ser o consumo direto. Então,
ia se aumentando, tendo a depuração quando é maior e interditada a captura de moluscos bivalves quando mais de 46 mil. Então, como forma de prevenir surtos de doença associada ao consumo de moluscos, tende a haver um controle minucioso das suas características microbiológicas, influenciado muito pelo meio, né, quando esse cultivo ele é aberto. Além da presença de víbrio, que são bactérias gram-negativas, facultamente anaeróbios, com forma encurvada e de único flagelo polar, podendo são bactérias patogênicas para os seres humanos, onde 8 dessas podem estar associadas a gastroenterites de origem alimentar, além dos parasitas também do meio, que tem se dado grande atenção aos poliquetas, dentre esses parasitas, uma vez que frequentemente afetam o valor comercial desses moluscos, tanto a nível da concha, tornando elas menos atrativas devido aos furos, como reduzir a sua taxa de crescimento e na quantidade de carne, né? Então, no programa de monitoração das águas do Rio Formosa, realizado em 2002, perto das zonas de descarga de águas residuais, os valores médios registrados foram de 250 a 1.000 escrevocole por 100 ml, a uma distância de 100 metros do ponto de descarga, enquanto os valores obtidos para uma distância de 1.000 foram inferiores a 200, estando enquadrado naquela classificação A e B, onde pode ter o consumo direto e também ocorrer a depuração, né? Então foram 3 pontos. O ponto A, esse mais acima, foi o cultivo multitrófico, onde vai fazendo onde tinha um cultivo multitrófico. E no ponto B, não, no ponto A é mais abaixo. No ponto B e C são os monocultivos, sendo colocados 3 sacos nos locais diferentes, com um total de 250 ostras por saco. Foi realizado o índice de qualidade dessas ostras, que avalia não só ele fez um índice biométrico externo, onde avalia o crescimento da concha, né? Tanto o seu comprimento total, como sua largura e altura. Mas o índice de qualidade, ele avalia a parte mole do animal dentro da concha, onde representa o maior valor econômico devido à carne, né? Então, avaliando essa carne úmida, além de análises microbiológicas na água e avaliação de presenças do parasita, com existência de escavações e perfurações da concha. Então, quando tinha, ele abria e verificava dentro da ostra, e dados climáticos e parâmetros físicos e químicos da água dos locais do estudo. Então, como peso médio, a Cassiostraea gigas ela teve melhor desempenho no ponto A, onde havia o cultivo multitrófico, enquanto que os outros 2 locais foram de 20,48 gramas e 6,28, sendo o local B apresentou um baixo crescimento, um baixo peso, né? Primeiro gráfico em relação à largura, o local A também apresentou maior largura, e o local B foi negativo. Em relação à espessura média também, a altura, o local A verificou um crescimento das bússolas, enquanto ao local B e C, que os dois deram negativos. Em relação ao comprimento total, o local A também observou maior comprimento em comparação aos outros 2 locais. No entanto, como índice de condição, né,
todos os locais tiveram uma diminuição desse índice de condição, essa parte mole, principalmente o local A que teve um menor índice, né, comparado ao valor inicial. Em relação aos parasitas, algumas fotos foram constatados parasitas no ponto B desde maio, essa presença de parasitas. No entanto, no tratamento A e C foram constatados só em julho a presença desses parasitas. A mortalidade ela foi maior no ponto A, que era do mitrófico, com 10,4%, em contraposição dos outros dois locais, que foram 2,4% no ponto B e 8% no ponto C. Como a análise microbiológica, que o coli foi maior no ponto C, apesar de ter um pico no ponto A e B no mês de abril. Para o víbrio, foi constatado maiores concentrações no ponto A, e para coliformes totais também foi constatado no tanque C. Como discussão, as ostras produzidas em cultivo integrado com os peixes no local A apresentaram em geral maiores índices biométricos, como foi apresentado com peso, comprimento, altura e largura, inserção do índice de condição, né, que diminuiu para todos. O crescimento das ostras ele pode ser afetado por diferentes parâmetros, como salinidade, temperatura, disponibilidade e qualidade de alimento, embora a cassostrela giga se caracterize por resistir a grandes flutuações desses parâmetros. Então, o rio Formosa ele apresenta uma elevada abundância de fitoplâncton e de matéria detrítica em suspensão, constatada em estudos pretéritos. Então, o local A e B recebem a água do rio Formosa, enquanto o local C ele recebe afluentes de outro lugar, do Castro Marim, recebe a água do rio Guadiana. Então, influenciando que no ponto A e B houve essa maior abundância de alimento para o crescimento dessas ostras. Então, outro fator que pode ter influenciado o crescimento foi que no local B apareceu parasita desde maio. No entanto, no local A e C só apareceu em julho. Então, esse parasita ele não provoca grandes mortalidades nas ostras, contudo, as ostras afetadas por esses parasitas despendem muita energia na produção da concha na zona afetada, para formar bolhas de lama para se protegerem. Então, isso afeta a taxa de crescimento, bem como o valor comercial deste animal, o que explica como os 3 pontos apresentaram esse parasita. Explica também a queda do índice de condição nos 3 locais de ensaio. Né? Tanto o local A como o local B apresentaram os maiores valores no mês de abril, falando um pouco sobre a microbiologia do local, correspondendo ao maior pico de precipitação registrado durante 6 meses de estudo. Relativamente ao local C, este apresentou os maiores valores para bactérias no mês de fevereiro, correspondendo ao segundo valor mais alto registrado de precipitação durante o período de amostragem. Então, esses dois, a presença de bactérias patológicas, devem-se ao fato de que as chuvas provocam um escoamento das águas, transportando uma variedade de compostos orgânicos e inorgânicos que desaguam no litoral. Então, essa pode levar ao escoamento de áreas contaminadas, a descarga de águas não tratadas ou parcialmente tratadas pelos centrais de tratamento de águas e outras descargas intermitentes. Além disso, a eficácia das estações de tratamento podem ser reduzidas devido às elevadas taxas de fluxo
durante os períodos de chuvas intensas. Em relação ao vidro, nos meses mais quentes a sua concentração aumenta devido às condições ecológicas favoráveis, sendo também que a bioacumulação das ostras também aumenta devido à sua maior filtração. Então elas capturam mais, em meses mais quentes elas podem capturar mais patógenos. Então, como resultado, ele permitiu concluir que as ostras produzidas em cultivo integrado com peixes apresentam melhor desenvolvimento biométrico que as produzidas em monocultura, né? As ostras produzidas em cultivos integrados podem tirar vantagem da produção maior, da provável maior disponibilidade de alimento proveniente dos restos de alimentação fornecidos pelos peixes, já que possuem muito mais organismos para a produção de alimento, usando esse alimento para o seu desenvolvimento biométrico. Então, esse trabalho eu quis englobar, como tinha muitos trabalhos com camarão, sendo o organismo-chave, decidi pegar esse trabalho com o uso de ostras na produção de corvinos, no cultivo multitrófico. Então, como introdução, ele fala um pouco desse regime semi-intensivo em tanques de terra, falando que onde, por ser um regime semi-intensivo, ele trabalha com uma forma que a produtividade natural ela funciona como o principal fornecedor de oxigênio ao sistema, enquanto que o alimento artificial é o responsável pela nutrição dos peixes no sistema. Deduz que dessa relação é indispensável uma produtividade primária alta, já que ela vai suprir as necessidades de oxigênio dos organismos heterotróficos. Ele fala um pouco da importância da qualidade de água na aquacultura, desse monitoramento dos parâmetros, como o compostos nitrogenados, que vai afetar as condições dos animais, levando até a elevada taxa de mortalidade, assim como outros parâmetros como temperatura, a manutenção do oxigênio, que é bastante importante nesse sistema, devido que por ser mantido pela produtividade natural. Ele fala também da alimentação, que é um dos maiores gastos desse sistema, já que ele usa esse alimento artificial e não impedindo que algumas espécies também se alimentem do alimento natural dos tanques de terra, e cita o desperdício de alimentos devido que apenas 10 a 30% do fósforo e 20 a 40% do nitrogênio aplicados no alimento são retidos no animal, então grande parte ela é desperdiçada no ambiente. Então, os animais utilizados para a corvina legítima e a ostra do Pacífico, a Cassiostrea gigas. Ele trabalhou com 2 tratamentos. O tratamento PX, ele utilizou uma alta densidade de peixe e uma baixa densidade de ostras, com 5.000 corvinas e 2.500 de ostras. E um tratamento OST, onde ele utilizou uma baixa densidade de peixe e uma alta densidade de ostras, no caso 2.500 corvinas e 21.000 ostras. O sistema de produção utilizado foi o semi-intensivo em sistema aberto, com renovação de água quando era necessário. A corvina teve um peso médio de 10 gramas inicial, né? E a ostra um peso médio de 3,3 gramas. Foi utilizado um alimentador automático em cada tanque, e na figura A, e na figura B foi utilizado um injetor de ar. Esse injetor de ar ele só era ligado quando os níveis de oxigênio chegavam a ser críticos. Então, quando não estavam críticos, ele não era acionado. E no experimento foi contabilizado as horas em que o injetor de ar foi acionado. O tratamento PX iniciou com um ensaio com 7 sacos
já que ele tinha uma baixa densidade de ostro e o tratamento UST com 52 sacos, cada uma com uma média de 1,2 kg de ostro por saco. Em julho e setembro, as ostras foram triadas para eliminar as ostras mortas. Foram feitas análises de qualidade de água e biometria. Nessas fotos mostram a estrutura de cultivo das ostras e de como eles viravam, pelo menos a cada 2 dias, eles viravam essas ostras para que elas ficassem expostas ao sol e para tirar os resíduos que ficavam retidos nela, suspensos decantados na concha. Então eles faziam essa virada para elas terem contato com o sol. Como resultado, houve essa relação direta entre o aumento da temperatura nos meses de julho, agosto e setembro, com o fornecimento de ração aos peixes e o aumento da necessidade de renovação de água, chegando até a 100% em agosto, essa renovação de água. Como a temperatura, como havia falado, teve esse aumento, então teve maior gasto com ração, devido ao metabolismo acelerado dos organismos. A figura da letra B, a turbidez nos meses de maio, a turbidez foi maior no tratamento PX, onde provavelmente tinha mais peixes, então mais resíduos foram gerados. A figura C mostra essa queda do oxigênio, também devido ao aumento de temperatura, onde foram necessários o maior uso de injetores de ar e o pH que se manteve mais alto nos meses de maio e junho, mais baixo nos meses de julho e agosto. Como qualidade de água, o nitrito, a amônia, o nitrito e o nitrato estiveram mais altos no tratamento PX, então com maior quantidade de peixe foi fornecida maior quantidade de ração, pelo que deverá ter maior quantidade de produtos de excreção e de material particulado proveniente da ração ingerida, então dando mais nutrientes para o meio, assim como turbidez, que também está ligado a maior produção fitoplatônica, como sugere os valores de pH, que foram igualmente mais baixos nesse período de tempo. Então, na figura anterior, o pH foi bem mais baixo em julho e agosto, mostrando uma turbidez também bem maior devido à ação fitoplantônica. Outro fator que poderá ter reduzido os níveis de turbidez de forma diferenciada entre os tratamentos foi a filtração de matéria orgânica por parte das ostras. No entanto, ele fala que não dá para afirmar que foi exclusivamente pelas ostras, devido à menor quantidade de peixes e de resíduos formados. Então, como teve uma evolução do peso das cornovidas, sem diferença estatística entre os tratamentos, e uma evolução do peso médio das ostras, sendo maior no PX, e uma média mensal de sobrevivência que foi decaindo no decorrer do tempo, no entanto sem diferença estatística dos tratamentos. Essa figura mostra a evolução mensal de biomassa em cada tratamento, mostrando que o tratamento PX, em azul, teve uma maior produção de biomassa em relação ao tratamento OST. Em relação aos injetores de ar, ao longo do ensaio houve um aumento gradual do tempo de funcionamento dos aeradores, com valores mais elevados no mês de junho a setembro,
onde houve o maior aumento da temperatura, dando de 7,7 horas diárias no tratamento PX contra 4,8 horas diárias no tratamento ST. Então, sendo necessário maior tempo de aeração no tratamento PX devido à elevada densidade de peixes do que no tratamento ST. No entanto, como produção total, o tratamento PX ele foi maior do que o tratamento ST, apresentando também uma taxa de conversão alimentar bem menor. Mas o que mais foi considerado nesse trabalho foi que, em comparação, a comparação de taxas de desperdício alimentar entre os tratamentos com exclusão e inclusão da biomassa de ostras, ela foi significativa, tendo uma maior taxa de desperdício alimentar no tratamento PX. Então, observou-se uma clara vantagem na presença elevada de ostras no cultivo dos peixes, no aproveitamento dos compostos liberados pelo metabolismo do peixe, associado à ração fornecida e com isso a poupança do custo de ração e maior rentabilidade, além do menor uso de aeração e melhores qualidades de água, como turbidez, amônio, nitrito e nitrato. E por último, apresentando esse sistema integrado com um sistema novo, que é o sistema Bioflox, falando os efeitos da densidade da cassostreia com o cultivo multitrófico com sistema de Bioflox com litopneus bananeiros. Então, falando um pouco do sistema, ele tem uma mínima ou nenhuma troca de água, sem comprometer essa qualidade de água através do estímulo à produção de micro-organismos que consomem os compostos nitrogenados e se transformam em biomassa proteica, que podem servir de alimento para alguns organismos aquáticos, inclusive camarão. Consiste no aproveitamento dos nutrientes por meio de duas vias: a incorporação de fontes de carbono no sistema, a fim de promover o crescimento de bactérias heterotróficas, onde vão formar biomassa bacteriana e compor sólidos suspensos, assim como a transformação de compostos nitrogenados por meio da comunidade quimiotrófica, que seria essa transformação da amônia a nitrito e nitrito a nitrato. A escolha da via da remoção de amônia nos tanques de cultivo vai depender da forma preponderante das características do meio. Então, uma grande vantagem dessas bactérias heterotróficas que no sistema BFT é a rápida assimilação da amônia e a transformação desse composto em biomassa bacteriana. Porém, esse estímulo é quase imanente, visto que os animais mantêm a excreção constantemente dentro do tanque de cultivo. Então, ocorre um aumento gradual dessa biomassa bacteriana, que vai compor sólidos suspensos, que tem um limite ideal a ser mantido de 100 a 300 mg por litro, para o funcionamento adequado do sistema. Então, o uso de clarificação e o rejeito que sofre dessa clarificação ou o descarte inadequado desse efluente com grande quantidade de matéria orgânica pode ser prejudicial ao ambiente. Então, como vimos em outros trabalhos, que as ostras podem exercer esse papel de filtrador, então sendo importante para esse tipo de sistema. Como experimento 1, ele testou diferentes níveis de concentrações de sólidos sedimentáveis em sementes e juvenis de ostras na sobrevivência. Então, o experimento foi realizado em 15 dias, com uma densidade de 300 ostras por metro quadrado em tanques de 12 litros, onde ele utilizou 5 concentrações de sólidos sedimentáveis: 0, 2,5, 5, 10 e 20, em triplicata, e realizou os parâmetros de qualidade de água.
No segundo experimento, ele fez o cultivo multitrófico em sistemas de biofloco para avaliar os efeitos de densidade da ostra em comparação ao monocultivo e saber essa filtração. Então ele utilizou uma densidade de 100, 200 e 300 ostras em triplicata após lava do Licobneus vanamei em tanque com a densidade de 2.500 pl por metro cúbico em tanques de 60 litros. Foram realizados qualidade de água, desempenho zootécnico e análise proximal dos organismos e do floco. Como resultado, esse aumento dos sólidos sedimentáveis, a concentração dos sólidos sedimentáveis, ele provocou uma menor sobrevivência, sendo a menor de todas a de 20 ml por litro, não apresentando diferença estatística nos juvenis entre 0, 2,5 e 5 ml por litro. Em relação, como resultado, o nitrogênio amoniacal total ele foi menor nos tratamentos com menores densidades de ostra. No entanto, aquele que teve necessidade de 300 ostras obteve uma maior concentração de amônio devido à excreção. Os sólidos suspensos totais foram menores nos tratamentos com ostras. Então, esses sistemas intensivos eles tendem a acumular sólidos em seu ambiente devido à redução da troca de água, a adição de carbono orgânico e a ração não consumida em matéria fecal. E essas partículas suspensas em água são utilizadas como alimento, passando pelas brânquias, que atuam como filtro, concentrando essas partículas orgânicas, microalgas e organismos planctônicos. Por esse motivo, o menor valor dos sólidos suspensos voláteis foi encontrado no tratamento 300. Como desempenho biotécnico do camarão, não houve apenas uma diferença no peso final com tratamento de maior densidade de ostra, que interferiu no desempenho zootécnico do camarão, e em relação à análise proximal do floco microbiano, tendo uma maior concentração de proteína em menores densidades de ostra. Então, essa filtração das partículas capturadas, ingeridas e as rejeitadas pelas ostras podem afetar a quantidade e a qualidade do material que é reciclado na coluna, e assim interferindo na composição proximal do floco microbiano. Então, como conclusão geral, como alternativa ao monocultivo, a utilização desses bivalves no cultivo integrado com camarão ou peixe e outros sistemas geram benefícios ambientais. Então, mostram que apesar da produção de amônio, esses organismos eles interferem na qualidade de água, como turbidez, sólidos suspensos, sólidos voláteis e sólidos sedimentáveis, podendo se adaptar aos ambientes do cultivo multitrófico e também ao sistema de bioflocos, e além de apresentarem maiores vantagens na composição, na análise microbiana do ambiente, assim como em outras qualidades, quando integrados em sistemas multitróficos, podendo assim tornar o sistema mais ambiental e econômico. E é isso, muito obrigada.